Olá, tudo bem? Meu nome é Cristian Nogueira. Eu vou fazer um seminário sobre o capítulo 4, o Iluminismo como dispositivo de expropriação epistêmica, do livro Híbris do Ponto Zero, de Santiago Castro Gomes. Esse seminário faz parte da avaliação da disciplina de Estudos Avançados em Ciências Sociais em Saúde Coletiva, do mestrado em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ministrada pelo professor Rafael Afonso. Nesse capítulo, o Castro Gomes faz um apanhado do que ele vem falando nesse livro, o Híbris do Ponto Zero, e aí ele junta dois conceitos que ele tinha apresentado em capítulos anteriores, que é o imaginário de brancura, na elite crioula lá em Nova Granada, e o discurso político, biopolítico, que localiza, né, tem a pretensão de localizar e definir o que é o ponto zero. Esse discurso neutro, científico, que o europeu traz para esse contexto. E ele diz que a híbris do ponto zero, né, esse discurso de neutralidade, aristocrático, né? E a limpeza de sangue são duas coisas que se complementam e não se diferenciam, né? E ele traz isso fazendo a seguinte questão: qual efeito esses dois conceitos, né, produz sobre o imaginário do crioulo no século XVIII, né? Então, qual o entendimento que esse discurso cria sobre o negro e o indígena nesse contexto colonial? Qual é o imaginário que ele produz sobre esses sujeitos, né? Então, ele diz que será que os crioulos se apropriaram mesmo do discurso do branco, ou foi o branco que projetou seu próprio ideal para descrever o crioulo desse contexto, né? E ele fala de um conceito que chegou de um povo que surgiu a partir dessas ideologias, que é o crioulo iluminado, que pegou o imaginário iluminado de brancura, dessa pureza de sangue, né? E o imaginário do ponto zero, né? E aí tem esse discurso, então, do crioulo ilustrado, né? Do crioulo iluminado, a partir desses dois referenciais, né? Ele apresenta nesse capítulo o conceito que chama expropriação epistêmica, e aí ele vai descrever como é que se desenvolve esse conceito e como é que ele é produzido, né? E qual é o objetivo dele nesse contexto colonial. E ele fala também de um ato fundador de violência simbólica, né? Que é a maneira pela qual todo esse discurso branco europeu é o tipo de violência que esse discurso branco europeu produz ali, e ele descreve o que é, então, essa violência simbólica. Então, assim, nesse contexto, né, ele vai provar, então, que não só o homem branco é tido como superior, mas também o seu conhecimento é tido como superior ao conhecimento indígena, ao conhecimento negro. E aí ele descreve, então, como isso é construído. E aí, a primeira coisa que ele aborda, então, é o que ele chama de filhos da maldição, em que ele vai descrever a partir do conceito de medicina,
ele fala que naquele momento da colonial é preciso estabelecer uma ruptura epistemológica, né? Então, o conhecimento precisa adquirir o padrão europeu de ser conhecido. Então, o caráter formal, científico que vem nascendo, e é esse caráter que tem que ter agora maior importância e romper, então, com aquele conhecimento que já existia nessa região, que é a interpretação mágico-religiosa. E o Estado entra nesse processo para garantir que o caráter formal prevaleça sobre a interpretação mágico-religiosa, no intuito, né, de que eles chamam de modernizar as colônias, né? Então, o conhecimento científico ele vem com o caráter de ser mais moderno, de ser mais confiável, e ele vem para substituir, então, o pensamento indígena e o pensamento negro, né? E aí, mas ele faz uma questão assim, mas por que que o Estado, então, investe cegamente, assim, no conhecimento europeu branco, né? Por que que existe essa fé cega no conhecimento ocidental, né? Quais as bases de construção, então, dessa certeza de que o conhecimento branco é superior e é melhor do que o conhecimento indígena e negro? E são duas coisas que ele fala que sustenta isso, né? A pureza de sangue, o discurso de pureza de sangue, que é sustentado e garantido pelos missionários católicos desse contexto, né? Que passam a ensinar esses conceitos nos seus colégios e reproduzir, então, o caráter de que a pureza de sangue ela determina a hierarquia de conhecimento. E aí ele cita um jesuíta chamado José Gumila, né, que vem falar então de onde vieram então os indígenas, né? E essas teorias de criação, né, da pureza de sangue vão sustentar todo o desenvolvimento do conhecimento colonial. E aí ele descreve que os indígenas são filhos de Deus porque são descendentes de Noé. Todo mundo, então, é descendente de Noé. No entanto, os indígenas e os negros são descendentes de Cã, o filho amaldiçoado por Deus, né? Um filho de Noé amaldiçoado por Deus. Enquanto que os brancos são descendentes de Jafé, que é o primogênito e o filho abençoado por Deus. Ele, inclusive, cita uma diferença entre, né, uma hierarquização entre os negros e os indígenas, onde os indígenas seriam inferiores ainda aos negros. O Mignolo fala de uma, né, o Castro Gomes cita Mignolo, dizendo que os povos, né, há uma hierarquização dos povos, né, e que corresponde também a uma hierarquização do conhecimento. Né? Quando você fala que um povo é descendente de uma maldição, né, é claro que esse conhecimento desse povo fica abaixo do conhecimento do povo que é superior. Então, né, e ele fala de uma hierarquização ainda entre os próprios povos indígenas, que ele cita os povos incas, maias, né, como superiores ainda aos povos da região amazônica, né? E essa diferenciação tem principalmente a ver com o fato de alguns povos indígenas terem aceitado serem catequizados, né? Enquanto outros povos se manteram rebeldes e não aceitaram a catequização. E isso é indicativo de superioridade entre os povos, né? E é descrito assim como indicativo de superioridade, né? Outro fator que ele vem
apontar, né, os jesuítas e esse conhecimento colonial vem apontar como um diferenciador de capacidade para conhecer e para sustentar o discurso de verdade, é a pobreza de indígenas. E negros não têm linguagem abstrata, né? Por exemplo, para descrever palavras como Deus, pecado, que são palavras do contexto branco, né? Por exemplo. Mas ele diz que os índios são concretos e têm uma linguagem para descrever questões concretas do dia a dia, questões práticas, e não tem um vocabulário que abrange noções abstratas, né? E ele diz que isso, inclusive, é castigo de Deus por essa descendência de Cã. Só que não tendo linguagem abstrata, a capacidade de abstração impede